Rapaz, Senhor nosso. Antes de a gente começar, eu queria estar lendo um versículo. E esse versículo eu creio assim que tem tudo a ver com o que nós vamos contar aqui hoje. Está em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15. E diz assim: pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não esquecerei de ti. Nós vamos cantar um louvor. Esse louvor fala muito da nossa história, irmãos. Antes da gente começar, né? Esse versículo que eu li, irmãos, vem dizer assim, vem de encontro com a minha vida, porque por que ele não desanimou de mim, né? Eu fico assim imaginando, e como nós não somos capazes assim, de, às vezes, de esquecer os nossos filhos,
por mais ruim às vezes, por mais teimoso, por mais desobediente que ele seja, a gente está sempre, né? E eu creio que eu fui esse filho, né? Eu nasci num lar cristão quando eu era pequeno, ainda me lembro assim, um pouco da conversão do meu pai e da minha mãe, né? A gente morava no Parque São Jorge, e ali a minha mãe estava começando aí lá na sede, né? Se eu me recordo bem. E meu pai ainda tomava uns banhos, né, Tati? Ainda tomava umas, ainda eu assim, era bem pequeno e eu ainda me lembro disso. Mas, né, eu fui crescendo, vendo a minha mãe, meu pai caminhando para a igreja, mais a minha mãe, né? Porque a minha mãe sempre foi, assim, o esteio da nossa família. Aí, só que eu nunca gostei de igreja, né? Desde pequeno ela sempre me puxava, às vezes a gente ia para a igreja, chegava lá, a gente ficava 5 minutos no culto, aí depois eu vazava para casa da minha tia para assistir os Trapalhões, né? Aí, e assim foi até, né, ali uns 12 anos mais ou menos, uns 12 anos, aí depois, 13 anos para cima, eu já desinteressei realmente, né? Já comecei a arrumar as namoradinhas e conheci, infelizmente, a bebida, né? Aí eu já comecei a sair com os amigos e ali eu já enveredei mesmo, já não fui mais na igreja, né? Só que hoje eu compreendo assim, né, o que valeu as orações da velha Dona Hilda, né? Porque ela sempre, nunca me abandonou nas orações. Mas aí eu fui, né, dos 13 anos, tipo assim, eu nunca fui assim muito peralta, mas também nunca fui muito santo, né? Sempre assim envolvido com alguma coisa, né? Nunca, nesse ponto assim, eu nunca parti para criminalidade, né? Mas não totalmente, né? Porque sempre a gente arrumava. Esses dias até para trás eu e o Zé tava rindo de um dia que a gente foi assaltar um bêbado, né? Aí a gente foi assaltar, nós assim, fomos assaltar o bêbado, sem arma, sem nada, e colocou o dedo nas costas do bêbado. E é um assalto, né? E o bêbado não tinha nada, só tinha um relógio daqueles de chiclete, e algumas moedinhas, né? E nós estávamos em 4, eu, o Zeca, o João Carlos e o Paulinho. Então, aí a gente ficou com dó do bêbado, né? Falou, não, vamos devolver. A hora que a gente falou assim, ô senhor, nós vamos devolver. Ele grudou na grade e começou, polícia. Assim, mas, assim, foi graças a Deus, né? Que Deus teve a misericórdia, né? De eu não partir por esse lado, né? Porque eu acredito que minha vida já foi bastante ruim, né? E se eu tivesse mais esse currículo, eu acho que já assim, né, aí seria um pouco difícil de me resgatar. Mas quando, né, assim, na adolescência então foi basicamente isso, irmãos, assim, meio arteiro, meio normal, né? Mas fora da presença de Deus. Realmente não gostava de crente, não gostava de igreja. Assim, às vezes eu queria ter outra família que não fosse a minha, porque na época então, até então era todos, né, da igreja, e assim consequentemente foi saindo todos até ficar somente meu pai e minha mãe. Pai do Senhor, irmãos. A minha história já assim começou difícil porque o meu lar não era cristão. Eu vim de uma família, assim, a parte do meu pai era uma família mais influente, né? Uma família mais conhecida na cidade, tinha uma rede de mercados e todos espíritas. Na parte da minha mãe, minha mãe mesma nunca foi em religião nenhuma. E desde pequena ela já assim, nenhum de nós íamos em igreja nenhuma, né? Aí eu ia na igreja católica quando eu estava fugindo das minhas artes, das minhas queraldices, né?
infância, aí eu corria para a igreja católica para se esconder, né, para ninguém me achar. Aí aos 11 anos me apresentaram, né, a igreja evangélica, um vizinho nosso foi evangelizar minha irmã e ela me chamou também e nós começamos a ir. Só que assim, eu fui por um tempo, com uns 13 anos mais ou menos eu batizei, só que na época não conhecia nada, era tudo um bicho de 7 cabeças para mim. Então eu, por causa do namorinho, né, eu ficava um pé no mundo, um pé na igreja, eu ficava mais para fora, né, mais no mundo do que dentro da igreja. E um belo dia eu já tinha saído, porque eu ficava envergonhada, né, porque eu conheci namorado meu e eu ficava sempre excluída de todo mundo. Esse namorado me dava muito problema, tinha ciúme de tudo. Aí eu já estava fora já da igreja, fazia muito tempo. E a minha irmã tinha mudado para uma outra igreja e me chamou para ir. E eu fui nessa igreja, e numa vigília nesse dia. E nesse dia, porque a minha infância inteira eu tinha muito problema no mundo espiritual. Porque eu tinha muitas dores, que ninguém conseguia descobrir o que era, dores na barriga. E minha mãe, tadinha, ela ficava desesperada, ela não sabia o que era, levava em médico, fazia exame, não dava nada. E ela começou a procurar bendições, né? Começou a procurar centros para ir. E no momento que ela começou a fazer isso, eu comecei a ter muitas visões. Eu via o tempo todo alguém andando atrás de mim. Na minha casa eu via cabeças nos lustres, eu via no banheiro, eu ia tomar banho, eu via um corpo dentro do cesto de roupa, eu via muita coisa. Então eu era uma criança muito atormentada. E eu acho que através disso eu desenvolvi assim, uma vontade de suicídio, né? Que na família do meu pai tem muitos casos de suicídio, muitas pessoas. Me disseram uma vez que é um tipo de uma maldição que tem lá, que sempre tem alguém que comete o suicídio. E através disso, esse medo todo que eu tinha, parece que aquilo ali sempre estava me atormentando, né? Quando eu estava, qualquer coisa que eu começasse a fazer, que era errado, parece que aqueles espíritos que estavam ali me avisavam que tinha alguém chegando. Eu sabia quando estava alguém chegando. E eu parava de fazer o que eu estava fazendo e a pessoa chegava mesmo. E eu fui também na infância inteira, sempre pessoas na área sexual, sempre me atormentando também. Quando eu tinha uns 6 anos de idade, minha avó morava em São Joaquim da Barra. E eu ia muito para lá. E tinha uma vizinha dela que era muito minha amiguinha, né? Eu sempre ia para a casa dela. E teve um dia, assim, apagou totalmente da minha mente. Eu lembro algumas coisas, mas esse dia eu fui para a casa dela brincar e eu bati, e o pai dela falou que ela estava lá dentro. Eu entrei para dentro da casa e ela não estava. O pai dela me trancou para dentro. E eu lembro que eu comecei a gritar. Eu lembro que ele começou já a vir para cima de mim e se despir. E eu comecei a gritar e minha avó já apareceu arrombando a porta. Então, eu creio que desde ali, Deus já estava me cuidando de mim. Né? Por isso que eu acredito que o plano de Deus na minha vida é desde o ventre da minha mãe, por causa disso. E isso acontecia sempre. Sempre tinha pessoas me oferecendo chocolate, bala, indo na porta da minha casa, tentando me levar para outros lugares. Tinha pessoas que ficavam me seguindo quando eu ia para a escola. E me parando no carro, era direto. Então, por causa disso, a minha mãe não deixava eu ir sozinha para a escola mais. Porque na hora que eu estava indo, sempre acontecia alguma coisa assim, né? E eu tinha muito medo, e ela sempre me levava. Então, eu já era taxada como a diferente, né? Eu era a queridinha, ninguém entendia o que estava acontecendo comigo. Até na minha família mesmo achavam que eu tinha algum problema, porque eu sempre estava amedrontada, eu sempre estava excluída e sempre do lado da minha mãe, com muito medo. Aí depois
nesse dia que eu estava dizendo, que eu cheguei nessa igreja, nessa vigília, eles começaram a orar e o pastor falou que tinha uma pessoa ali que era muito atormentada com demônios e tinha um demônio de um cachorro. E eu sempre via esse cachorro entrando no meu quarto, um cachorro em pé, uma sombra, com olho vermelho. E ele falou isso e disse que Deus estava me libertando aquele dia, que estava expulsando aquele demônio. E realmente, depois desse dia, graças a Deus, eu nunca mais vi isso. Né? Só que, por falta de conhecimento, eu nunca parava, eu nunca ficava firme na presença de Deus. Né? Depois disso eu saí, voltava, igual o Marcos fala, eu estava com o pé no céu e o pé no inferno, sempre. Até um dia eu conheci um rapaz que dizia cristão e começamos a namorar e passou menos de um ano eu engravidei, eu tinha 15 anos. Aí, a igreja que eu estava, eles ficaram, né, me apoiando o tempo todo, cuidando de mim, porque eu era muito criança ainda. E o dia que eu comecei a namorar com esse rapaz, o presbítero falou para mim que não era para mim namorar com ele, porque não era de Deus e que ele ia me tirar da presença de Deus, só que eu não dei ouvido. Eu continuei namorando e passou um pouco, eu engravidei. Mas aí depois eu descobri que ele era envolvido com drogas, então acabou não dando certo nossa relação e eu fiquei cuidando da minha filha sozinha. Eu, assim, com 17 anos, né, Deus sempre cuidou de mim financeiramente, né? Então, não sei porquê, né? Porque às vezes, quando a gente tem um filho que dá problema, a primeira coisa que a gente faz é tirar o dinheiro dele, né? Para ele não se envolver mais com coisa errada. E Deus, não sei porquê, né? E com 17 anos eu saí de casa, fui morar no norte de Minas, né? Lá, assim, eu ganhava até razoavelmente bem, né? E lá eu conheci a minha primeira mulher, né? E, né, tudo faz parte dos planos de Deus mesmo, né? Eu sem gostar, sei lá, né? Tinha uma vida muito boa, eu tinha menos de 18 anos, já tinha carro, já tinha moto e não tinha necessidade, mas acabei me casando com a minha primeira mulher. E com ela eu tive 2 filhas. E a partir assim, mas nunca, a minha mãe sempre orava por mim e eu sempre relutando, né? Às vezes fazia uma visita ou outra na igreja, mas da primeira vez que eu saí, da primeira vez que eu deixei de ir na igreja, eu nunca mais tinha voltado, né? Até eu me casar. Me casei, né? E o casamento foi assim um inferno na minha vida. Não que ela fosse assim, uma mulher ruim, ela assim, sempre foi uma mulher boa para minhas filhas e tal, mas como esposa para mim, sei lá, não era para si mesmo, né? E nós ficamos juntos 8 anos, né? E Deus teve misericórdia que ela largou de mim, sabe? Aí ela não me aguentou, né? Porque eu queria viver assim a vida, um homem casado vivendo vida de solteiro, e nós voltamos para Franca. E foi aqui que ela disse, não. Aí nós estávamos passando uma crise muito grande financeiramente, sabe? Sem emprego, ela também sem emprego. E aí nós começamos a ir na igreja. Começamos a ir na igreja, já fazia uns 2 meses, né, cara? Uns 2 meses que a gente estava indo na igreja, eu estava firme, assim, era a primeira vez que eu tinha firmado, né? Aí ela resolveu, assim, eu até tinha parado de trair ela, sabe? Eu estava assim, bem honesto mesmo. Aí, firme na igreja, e o diabo usou, assim, uma artimanha, que ela quis a separação,
né? E poucos dias antes da separação eu tinha me batizado, né? Eu já tinha até batizado, olha, né? E ali o mundo desabou de novo, né? E eu tentando ficar firme na igreja, né? Tentando ficar firme, né? Mas infelizmente não consegui. Bom, gente, eu antes de... esqueci de um detalhe que eu tinha comentado sobre esse espírito de suicídio na minha família. E eu desde criança, assim, meu pai, eu não lembro muito bem dele, eu só lembro dele na cama. Ele passou 2 anos no balão de oxigênio, deitado na cama. Ele morreu, eu tinha 11 anos. Só que eu lembro de algumas vezes que ele me levava para o mercado, quando ele ia trabalhar, e eu lembro alguns pedaços disso, e lembro quando ele ia pescar, que eu queria ir, e ele não deixava, porque eu era mulher, né? Filha mulher não pode andar com o pai, tem que ficar com a mãe. Então eu fazia de tudo para fazer as coisas de menino, para tentar chamar a atenção dele, né? Eu jogava bola, eu brincava de jogos, tudo que o menino gostava eu tentava fazer, né? Para tentar chamar a atenção dele. E eu vendo que não tinha jeito mais, e na hora que ele caiu de cama, ele estava tomando muitos remédios mesmo. E eu comecei a tomar, eu peguei um monte de remédio dele e comecei a tomar esse remédio dele, que eu falei que eu queria morrer, né? E não foram várias vezes que eu fiz isso. Aí depois, já pulando de novo, a Sara já tinha 1 ano, aí eu estava firme na igreja nessa época, e eu tinha uma vontade muito grande de fazer missão, né? De evangelizar, de ir para outro lugar. Era um sonho que eu tinha. E aí todo mundo falava que Deus ia me dar um missionário, né? Para estar caminhando comigo. E aí teve um dia, eu já estava muito desiludida, né? Porque todos os meus namorados nunca davam certo. Sempre tinha traição, então nunca dava certo. Aí a minha irmã falou para mim, tem um rapaz que está estudando, ele é missionário, ele está lá em Campo Mourão e tá vindo, ele quer orar com você, né? Aí no dia eu falei, não quero saber de ninguém, né? Eu quero viver eu e minha filha, não quero fazer mais nada, não quero mais saber de relação mais. Ela falou, não, mas esse homem é de Deus, você não quer ir para a África? Então, ele vai com você, né? É ele. E ela relutou comigo uns 2 meses, eu falando não, e ela ensina. A gente trabalhava junto no escritório de contabilidade, ela deixava o serviço dela e ficava na minha frente, falando desse cara. Aí até que eu aceitei, e fiquei, enquanto ele estava lá nesse curso, eu fiquei aqui orando. Foram 5 meses. Na hora que ele voltou, Deus mostrou em sonho para ele que o diabo estava correndo atrás de nós dois, que a gente estava caindo num abismo, mas nem eu nem ele entendeu isso. E eu casei com ele. Na primeira semana eu já estava na porta do cartório, querendo o divórcio. Foi assim, uma tribulação desde a primeira semana, desde o primeiro dia. Desde o casamento, no dia do casamento já começou as brigas. E daí foi só piorando. Depois que eu casei, que eu descobri que ele fumava, eu não sabia. Aí depois ele já começou a beber. Aí ele, de repente, ele já passava um fim de semana inteiro para fora. Chegava em casa tonto, quebrava tudo, me batia. E eu passei 3 anos com essa luta, né? Até um dia que ele quase... ele chegou em casa e jogou tudo fora, tudo no chão, e quase acertou a Sara que estava no berço. Aí eu fui embora, só que eu achava assim que casamento tinha que ser pro resto da vida, né? Então minha mãe falava, minha família inteira falava para me largar, ficava com dó, mas eu não achava certo, eu achava que eu tinha que ficar. E eu voltava de novo, e foi indo assim. Aí eu tive meu menino com ele. E na hora que
ele estava com alguns meses, 5, 6 meses. Ele tentou matar o meu filho também, jogou um som em cima do berço para acertar nele também. Aí, nesses dias, assim, já estava insuportável, né? Aí o pior foi quando a minha mãe adoeceu. Aí ela, de uma hora para outra, deu uma trombose nela e ela internou e os médicos passaram muito medo na gente, disse que ela ia perder as 2 pernas e talvez ela poderia morrer na mesa de cirurgia porque poderia dar embolia, né, pulmonar. E eu estava em casa com a Sara e o Gabriel pequenininho, com meu sobrinho e em depressão, já estava tomando remédio de tarja preta, só que eu tinha até já pedido conta do meu serviço, porque eu só chorava o tempo todo, né? Eu já estava em casa já, e não tinha como eu ir ver minha mãe no hospital, porque já fazia 3 dias que ele não aparecia em casa. Aí a minha irmã foi para o hospital, eu fiquei em casa com as crianças, e na hora que ele chegou, eu nem vi ele chegando, meu cunhado chegou e foi em casa ficar com os meninos para mim ir para o hospital. Mais ou menos umas 2, 3 horas da tarde do domingo que ele foi aparecer, eu não estava em casa, estava no hospital com a minha mãe. E nesse dia minha mãe teve que amputar 2 dedos do pé, teve que fazer uma cirurgia colocando umas veias artificiais nas pernas, porque por causa do cigarro, ela fumava demais da conta, ela fumava 2 maços de cigarro por dia. Igual meu pai. Se fosse pelo meu pai, eu também já fumaria desde criança, porque ele pedia para mim acender o cigarro para ele. E toda vez, ele na cama com balão de oxigênio, eu ia lá, acendia o cigarro e levava para ele na cama. E cerveja também, ele me dava a espuma da cerveja para me tomar. Eu era criança, eu tinha 5, 6 anos, hoje ele já me dava a espuma da cerveja para tomar. Aí depois nesse casamento, eu comecei a trabalhar, eu acho que o Gabriel tinha uns 2 aninhos, não, 1 ano, eu acho que nem tinha feito 1 ano ainda. Eu comecei a trabalhar no mercado, que entrava às 4 da tarde. Que aí minha mãe ficava com ele só um pouquinho, até ele chegar para mim poder ir trabalhar. Saía à meia-noite. E lá já começou a dar um problemão todo, era briga todo dia, ele ficava na porta do mercado vigiando. Fui lá assim, porque era aí começou a nossa história, né? Porque eu também trabalhava nesse mesmo mercado, né? No mesmo horário e a gente assim, antes da gente se relacionar, a gente se tornou muito amigo, né? Porque ela tinha entrado assim que a Ivana tinha resolvido separar. E eu tava bem assim, bem para baixo, né? E a gente conversava muito. E ela com um problema assim danado no casamento também, e a gente assim, conversava muito, sabe? E um dia ela parece que teve uma briga com o ex-marido dela lá, e ela falou, vamos sair pra tomar cerveja. Eu falei, não, eu não bebo, né? Porque eu tava assim, tava com um pé na igreja, outro fora. Aí nós saímos, né? E né, a gente conversou, né? Passou a noite fora. No outro dia, a gente voltando para trabalhar, eu era motorista. Aí a hora que eu chego, tinha o segurança fala assim, ó, não entra lá não, que tem um cara quebrando tudo o mercado falando que tá querendo um motorista que tá pegando a mulher dele. Aí, e ele tinha quebrado assim, tudo o mercado, né? E, nossa, virou assim um auê mesmo. E por esse episódio, eles assim, me dispensaram, me despediram do mercado, né? Porque o cara fez uma bagunça danada. Mas só que, foi uma situação meia, sei lá, né? Meio estranha, mas ali eu acreditava que Deus já estava fazendo o seu plano para a minha vida e para a vida dela. Porque desde criança, a minha mãe
olhavam em nós e falavam: Deus tem plano na sua vida, né? Eu, o Zeca, ele, Cailson, todos nós, e ela sempre: Deus tem plano. Só que para mim esse plano, eu não quero saber desse plano, ser crente é muito ruim, né? Mas vai vendo onde é o trabalhar de Deus, né? A partir daí, assim, eu e ela nesse shopping no mall, ela realmente, né, ela andou descobrindo umas traições que o ex-marido dela tinha feito, aí ela resolveu separar, e daí nós firmou, né? Começamos a ficar juntos e, né, passou assim 6 meses. 6 meses a gente já resolveu ir morar junto, né? E quando, assim, depois de quase um ano que a gente estava morando junto, aí eu já tinha voltado a beber, né? Porque ela bebia, né? E aí a gente, assim, só que eu não estava tão, assim, né? Como é que eu posso dizer? Eu não estava tão assíduo na cachaça, né? Eu só bebia de vez em quando. E aí um pastor começou a fazer umas reuniões no lar e convidou a gente, né? Convidou a gente e ela: você já foi da igreja, eu também, a gente poderia ir, né? Começar. E nós fomos, né? Fomos, e ali nós firmamos mesmo, assim, sabe assim, quando eu acho que, não sei se isso é um defeito ou se é uma dádiva, mas nós temos isso, né? Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente entra de cabeça, tanto na igreja quanto no mundo, né? Porque quando a gente foi para o mundo também, a gente entrou assim para afundar até, né? E nós fomos, e ali a gente ficou alguns anos com esse pastor. Depois a irmã dela fundou uma igreja e a gente foi para a igreja da irmã dela, né? Nós passamos mais ou menos uns 8 anos, né? Uns 7, 8 anos firme mesmo com Deus. Mas uma coisa que o pastor ensina para nós aqui, que a gente tem que olhar para Deus e não para o homem, e infelizmente nós não tivemos essa sabedoria, né? Que a gente começou a olhar demais o que estava acontecendo, e aquilo ali foi nos afastando de Jesus, sabe? E realmente a gente não conhecia Jesus. Então a gente, vendo certas coisas acontecendo, e mais coisas, a gente parou. Aí eu já não quis ir mais, ela também já desanimou. Maldita hora, né? Que o pastor ainda fica sempre ensinando a gente que, se algum lugar não te agrada, melhor você procurar outra igreja, mas não sai da presença de Jesus, não. Porque nós, em 7 anos que nós passamos na presença de Jesus, ali aconteceram, assim, muitas coisas ruins, mais ruins, né? Mas só que a nossa relação era muito boa, né? Nesses 7 anos, de quando a gente nunca discutiu nesses 7 anos, nunca brigou, assim, nem mal resposta a gente não dava um pro outro. Era assim, os outros assim até invejavam a nossa relação, porque falavam: nossa, vocês não brigam, né? Vocês estão sempre de bem, né? E quando a gente estava nessa igreja, assim, o demônio tentava muito contra nossa vida financeira mesmo. Era um desastre, né? E quando não era ela que estava desempregada, era eu, né? As contas tudo atrasadas, e, né, teve uma época que o Gabriel foi atropelado, né? Aquilo ali já tirou a gente do chão. Mas o que mais assim deixou a gente abalado foi quando a Duda sofreu um acidente, né? Que a gente estava na porta de casa, estava acabando de chegar da igreja, né? E aí eu parei o carro e a gente estava levando um casal que tinha acabado de se converter. Ele estava levando esse casal eu ia levar o casal para a casa deles. E desceu a Adriana, a Duda, a Sara, Sabrina, a Samara e o Gabriel. E a hora que eles desceram, arrebentou um fio desse do poste, né? E caiu em cima deles. Mas só que aí só pegou na Maria Eduarda e na Adriana.
E pouco tempo antes, né, a minha mãe tinha me chamado e falou assim, ó, eu vi a sua família inteira morta num acidente, carbonizada. Eu vi, foi isso mesmo. Eu vi a sua família inteira morta, carbonizada. Mas aquilo ali, assim, isso antes, né? Umas 3 semanas antes, né, Tio? Umas 3 semanas antes, ela me falou, só que quando a gente não quer acreditar, né? E ela falou, estou orando por vocês. E aconteceu esse fato, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus, assim, ela assim, quase tirou a vida da minha filha, né? Mas, né, Deus teve misericórdia que ela passou assim uns maus bocados, né? Teve que ficar internada por um bom tempo. Sofreu muito com as queimaduras, né? Que ela se queimou muito. Mas hoje vocês podem ver que ela não tem nenhuma sequela, né? Não ficou assim. Se ninguém reparar assim com muita precisão, ninguém percebe que ela teve essas queimaduras, né? E Deus sempre nos livrando. Voltando lá naquele mercado, esse dia que o Marcos falou que a gente resolveu sair, eu tinha descoberto na terça-feira uma traição dele, tinha pegado algumas coisas na roupa dele. Eu fiquei muito nervosa, né? Acho que a pior coisa pra gente, eu acho que tanto mulher quanto homem, né? Eu acho que ninguém merece, né? Uma traição. E eu fiquei muito nervosa e cheguei lá no mercado, que eu e o Marcos éramos muito amigos mesmo, a gente conversava, ria, brincava o tempo todo. Eu já achava ele uma pessoa diferente. Ele era diferente de todo mundo, de todos os homens que eu já tinha conhecido. E eu ficava reparando, ele não olhava em mulher nenhuma. Chegavam umas meninas lá, sempre com umas roupas muito extravagantes, sempre tentando chamar a atenção, passando perto dele. Eu não via ele olhando de forma alguma. E aquilo pra mim me cativou já. Eu já ficava, poxa, ele é diferente, tem alguma coisa, né? Que cara legal tal. E nossas conversas já eram, assim, passava o tempo rapidinho, né? O nosso trabalho era o melhor do mundo, que a gente ficava conversando a noite inteira, né? E depois que a gente resolveu mesmo começar a namorar, né? Que a gente foi morar junto, eu lembro que de vez em quando ele falava pra mim, eu te amo. Não fala eu te amo não, que é muito forte essa palavra. Você nem me conhece ainda. Como que você vai falar que eu te amo? Vamos esperar, se daqui 1 ano a gente ainda estiver assim, aí eu acredito que é amor. Ele ficava bravo comigo na época, mas é porque eu já tinha sofrido muito, eu não acreditava mais em amor. Eu achava que um relacionamento durava um pouquinho de tempo, de repente já enjoava, de repente ele já ia olhar para outra pessoa e já ia interessar. Então eu achava que todo homem era assim. Não existia alguém que conseguisse ficar no casamento. E igual ele falou, nós passamos 7 a 8 anos sem ter uma discussão. Não tinha. Todo mundo fala que o casamento é difícil no começo. Eu não sei se é porque a gente já tinha sofrido nos outros relacionamentos, mas tudo que a gente tinha errado no primeiro relacionamento, a gente fez diferente. A gente tomou como base, né, para a nossa vida. Falou, não, foi ruim, não deu certo, então vamos tentar diferente agora. E deu certo para nós. Esse tempo todo, era na fábrica que eu estava trabalhando, as pessoas chegavam em mim e falavam assim, eu duvido que é assim o tempo todo. Vocês são assim, parece que vocês estão namorando, parece que vocês se conheceram ontem, né? E tinha muita inveja mesmo. Todo mundo tinha muita inveja. Tinha gente que falava que se eu ganhasse a Mega Sena eu ia largar ele, isso era tudo fingimento, sabe? Tinha muito disso. E nessa fábrica que eu trabalhei, a gente já começou a ter muito problema na igreja. Na época o pastor de lá era o marido da minha irmã e ele trabalhava comigo e era meu chefe.
E ele era muito bruto, muito sem educação, gritava com todo mundo. E todo mundo ficava jogando na minha cara que ele exigia eu chamar ele de pastor, mesmo lá dentro da fábrica, né? Eu não podia chamar ele pelo nome, por ele ser meu patrão. E todo mundo zoava e falava, mas que pastor é esse, agressivo desse jeito, ele conversa com você assim, sempre gritando, não respeita. Então os problemas ali já começou, né? Nesse momento. Na igreja, lá que a gente ficou lá na minha irmã, esse dia primeiro contar do acidente do Gabriel, que eu estava grávida de 7 meses, quando o Gabriel foi atropelado. A gravidez minha da Maria Eduarda foi muito difícil, eu corria risco de perder ela o tempo todo, eu tinha que ficar tomando remédio para segurar. Eu ficava mais afastada, mais em casa do que trabalhando. E na hora que eu estava com 7 meses, era aniversário das gêmeas. Né? A gente estava na casa do Zé, pastor José. E eu estava sentindo muita dor e eu fui deitar, né? E de repente eu escutei a minha cunhada Ilza falando para o Marcos, seu filho foi atropelado. Na hora que eu ouvi ele falando isso, eu nem lembrei que eu tinha barriga ali. Eu já saí correndo, eu nem sei como que eu cheguei lá fora. Fui correndo até o Gabriel, e na hora que eu cheguei lá, ele tinha 3 anos. Ele ia fazer 4 anos na outra semana. Eu cheguei lá, aquela poça de sangue no chão, e eu desesperado, gritando, meu bebê, ninguém sabia se era o bebê que estava na minha barriga, se era ele. E eu desesperada, chorando muito, e ele desmaiado. Eu pensei que eu tinha perdido ele, né, naquele momento. Mas aí ele abriu os olhos e falou, cadê papai? Cadê meu papai? Eu já fiquei nervosa na hora do ciúme, né? Porque ele sempre foi essa loucura pelo pai. E desde bebezinho, para ele, o único que existe é o Marcos, né? E aí ele, eu acho que foi um pouco por causa disso também, passou um pouquinho, menos de um mês eu tive a Maria Eduarda, né? Porque a gravidez muito atribulada, já ela nasceu de 8 meses. Gabriel também nasceu de 8 meses, mas dela foi difícil segurar até lá. E no dia do acidente da Maria Eduarda, é um livramento tão grande que o Senhor sempre está cuidando da minha família. Eu vejo que o diabo sempre tentou contra a minha família, sempre, né? Sempre tentando destruir, sempre tentando matar um. E nesse dia do acidente, na hora que eu desci, eu fui destrancar o portão e deu estouro na rua. Deu estouro, apagou tudo, de repente ela começou a gritar e eu soltei no portão. Se eu tivesse ainda segurando no portão, a gente tínhamos morrido todos, né? Mas eu soltei no portão e fui pegar ela, que ela estava gritando, ela tinha 2 anos. Aí na hora que eu fui pegar ela, eu levei um choque e senti batendo o fio no meu braço e estava grudado no pescocinho dela. E aí eu tirei o fio e passou no braço dela, deu queimadura de 3º grau no pescoço, no braço. E na hora que saiu, que estava grudado nela, ficou picoteando no chão. E no outro dia, a gente foi lá ver e estavam os buracos do fio no chão. E eles disseram na época que não tinha energia, mas tinha alta tensão. Deus livrou, Deus protegeu. O pezinho dela minava a água depois, por causa do choque, né, que ela levou. E enquanto a gente estava lá no hospital, eu louvava a Deus, eu glorificava, porque eu sabia que era um milagre. Os médicos disseram que era porque eu e ela estavam de bota, por isso que a gente não morreu. Eu acredito que é Deus, é só Deus que pode fazer isso, né, esse livramento. Eu acho que a pior decisão que nós tomamos na nossa vida foi de ter deixado Jesus. Porque até então a gente passava assim por
muita crise financeira que eu acho que abalou muita gente. Essas, assim, às vezes essa cilada do diabo contra a vida dos nossos filhos principalmente. Mas a pior decisão nós tomamos, que foi deixar Jesus. Depois que nós deixamos a Jesus, aí aquele casamento blindado, sabe, aquilo que nada abalava, aí já era, sabe? Nós conhecemos um grupo, um pessoal que ali nós nos interessamos. Eles tinham um grupo fechado e a gente acabou entrando. Às vezes a pessoa até da alta sociedade, né, com bastante dinheiro, e a gente sempre duro, então às vezes, né, eles bancavam tudo e a gente se envolveu e foi se aprofundando, e ali cada vez mais regado a bebida, né, e cada vez mais. E eu na minha adolescência eu tinha conhecido a droga, não tinha viciado, né? Eu conhecia a cocaína, conhecia a maconha, mas às vezes experimentado, mas nunca. E por fim, quando a gente estava com esse grupo de amigos, e é onde rola muita bebida, acaba rolando drogas também. E assim, um oferece, outro oferece. Tinha umas amigas da Adriana que ofereceu. Ela, não, eu não sinto nada, começou a usar. Na primeira vez não sentia nada, na segunda vez não sentia nada, né? Na terceira vez não sentia nada. E quando por fim estávamos nós dois já assim dominados pela bebida, pela droga, né? Aprofundado mesmo numa situação assim que a gente via que não tinha jeito, era daí para pior, né? Nós assim, o casamento já estava uma desgraça total, que a gente não combinava. Eu até falo com ela, mas a gente brigava na sexta, né? Aí fazia as pazes no sábado, domingo, na segunda a gente brigava de novo e ficava de mal até na sexta, fazia as pazes, era desse jeito, né? E nessas indas e vindas aí nós nos separamos por diversas vezes, né? Muitas vezes mesmo, né? E um dia eu comprei uma briga com Deus, estava muito louco mesmo, assim, sabe? E a gente tem uma casa lá no Paulista, e não sei, por cargas d'água, eu inventei de mudar para a roça, né? Eu ganhava até bem aqui, né? E mudei para a roça para ganhar um salário mínimo, né? Não sei, é Deus já trabalhando, né? E chega lá nessa roça, pensa num patrão que é assim, nossa, apelar é difícil, né? Os meninos não podiam sair para fora do quintal, que ele já achava ruim. E aí a gente sempre bebendo muito, né? E usando muita droga. E um dia a gente na casa de um amigo nosso, eu comprei uma briga com Deus ali, né? Assim, tonto, drogado. E olhei para o céu e falei: "Você não falou que tinha um plano na minha vida? O Senhor falou que tinha um plano na minha vida. Onde está o Senhor? Deus não existe." Como diz a Bíblia, louco, né? Essa noite pedirão a tua alma. Aquilo que eu achei que estava assim, muito, que a desgraça já era grande, aí piorou, né? A última briga que eu e a Adriana nós tivemos, não sei se ela se lembra disso, a gente estava numa festa, né? Até aqui mesmo no Luísa, e não sei por que a gente brigou, né? E nesse dia a gente brigou, logo assim, já era cedo, né? Já era 7 horas, a hora que a gente brigou, 7 horas da manhã, né? E eu saí decidido a não voltar mais, né? A minha intenção era de virar um andarilho, sabe? Eu falei assim, eu vou embora, vou virar um andarilho, né?
Nesse dia, eu até passei o dia todo dormindo no mato. Né? Eu tenho uma mata aqui perto da casa da Kelly. Aí eu passei o dia todo lá. Né? Vou deixar ela contar a parte dela. Irmãos, a Bíblia não mente, como o pastor fala, que quando a gente sai da presença de Deus, o que agia na nossa vida volta 7 vezes pior. Foi assim com a gente. E o que antes a gente bebia uma cerveja, 2, de repente a gente já estava tomando de caixa, né? A gente bebia todo dia, o Marcos já comprava uns 6 litros para a gente fazer janta, todo dia. Não tinha um dia que a gente não bebia. E toda vez que a gente ia nessas festas, toda vez a gente brigava. E o duro é que não era só nós dois que sofriam, eram os nossos filhos também, né? Porque eu ficava desnorteada e eu tentava me matar, eu tentava cortar os pulsos, eu tentava pular do carro. E minha filha ficava desesperada, né? Às vezes ela estava no carro e eu tentava pular e eles ficavam me segurando. Hoje, assim, eu vejo tanto sofrimento que eles passaram por nossa causa. Né? Porque a minha filha nunca saiu da presença de Deus. Desde pequenininha, ela sempre estava lá orando por nós. Então, foi pelas orações dela, pelas orações da minha sogra, que a gente ainda está vivo aqui. Porque a situação que a gente ficava, o tanto que a gente bebia, o jeito que a gente ia embora naquele carro, é só a mão de Deus mesmo para levar. Porque o Marcos mesmo falou outro dia, eu falava, como que a gente chegou aqui em casa? Eu não sei. O carro tem um GPS, ele vem sozinho. Para imaginar a situação que a gente ficava. Várias vezes eu chegava machucada em casa sem saber o que tinha acontecido. Porque a gente não via mais nada. A gente bebia tanto que não via mais nada. E as brigas nossas estavam ficando cada vez piores, cada vez mais agressivas. E essa última briga que o Marcos falou, na hora que ele saiu, eu saí por um terreno do lado e a Eduarda viu e já saiu correndo atrás de mim. Porque eu acho que ela já imaginava o que eu ia fazer, né? E na hora que ela viu eu indo, ela foi correndo e eu já estava pegando uma telha quebrada, tentando cortar os pulsos, né? Aí ela chegou chorando, desesperada, não faz isso, mãe, não faz isso, e eu? O que eu vou fazer sem você? Na hora que eu vi ela falando aquilo, aí que bateu, sabe? Que eu fui ver, poxa, olha que situação que eu tô, o que eu tô fazendo? Eu não esqueço uma vez que meu cunhado, David, chegou em mim, teve um dia que ele falou pra mim, você é feliz, Adriano? E eu dei um sorrisinho amarelo, né? E querendo demonstrar que eu era feliz, que eu estava muito bem, mas por dentro eu sabia o que eu estava passando, como que eu estava infeliz, como que eu estava angustiada, vendo tudo desabar. A minha filha, a Sara, já tinha saído de casa já, porque ela não concordava com aquela vida nossa, ela não aceitava e ela deu uma desculpa para mim um dia falando que ela estava noiva lá em Tirapuã, o rapaz de Tirapuã, ela queria ir para lá e eu deixei, achando que era só porque ela estava noiva, que ela já ia casar, mas não era porque ela não estava aceitando aquela situação na minha casa. E no dia que a gente foi para esse sítio, Deus agindo, né, que Ele já começou a moer a gente ali. Porque se a gente tivesse ficado na nossa casa, nunca tinha mudado a nossa história. Porque era um esteio ali. E lá no sítio foi o tratamento para o Marcos, né, porque esse homem, ele testou o Marcos até o limite. E na hora que a gente saiu do sítio, porque eles discutiram, a gente veio para cá sem ter lugar para morar. Não tinha lugar para ficar, a minha casa a gente tinha alugado e não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Na época, a nossa sobrinha ofereceu para a gente ficar na casa dela, aí a gente foi para a casa dela. Era para a gente ter ido para a casa de uma tia, a tia Cida, né? Aí a Elisângela falou para a gente ir para a casa dela, a gente preferiu ir para lá.
E no começo estava tudo normal, todo mundo bebendo, todo mundo se alegrando, né? Só que aí eu tinha que ter o tratamento. Era a minha hora, né? Porque lá no sítio, um dia que a gente estava muito louco mesmo, aí eu olhei para o céu, que eu estava muito angustiada, e o Marcos já tinha me largado lá, e eu estava sozinha lá no meio do mato, eu olhei para o céu e falei para Deus. Eu lembrei disso depois de um tempo, eu já tinha esquecido disso. Eu falei para Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, o Senhor pode fazer. O Senhor tem poder para isso. Se o Senhor quiser que eu volte para a igreja, o Senhor pode fazer eu voltar. Eu não consigo, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu mal sabia que Ele já estava fazendo, né? Aquilo já era o início já. Aí era muita humilhação a gente não ter lugar para morar. Né? Eu já vim muito triste já de saber que a gente não tinha lugar. E a gente passou um tempo lá e eu acho que Deus fez, como fez com o coração de Faraó, eu acho que foi o que aconteceu. Que eu e a minha sobrinha não estávamos mais nos entendendo, já começamos a ter algumas discussões. E Deus me tratou, me moeu e me colocou lá embaixo mesmo para mostrar que eu não sou nada, né? Que eu precisava passar por aquilo. E depois dali a gente saiu dali e a gente veio para cá, para o cômodo que é o escritório do David. Ficamos ali 4 meses? 3 meses mais ou menos, num cômodo, tudo empilhado, nossas coisas, tudo. A gente morando ali, esperando a casa livrar. Só que no dia que eu saí da casa da minha sobrinha, eu fui para a casa do meu cunhado Zé, pedir apoio para ele, que eu estava desesperada e eu estava chorando muito, que eu e ela tinha brigado. Aí o Marcos não estava viajando e não tinha jeito, eu tinha que esperar ele até sexta, então eu fiquei na casa do Zé até sexta. E na hora que o Marcos chegou tontinho. Eu já tinha explicado para ele, já tinha falado que a gente tinha brigado, que eu não tinha lugar para ficar. Aí ele chegou tonto e não queria conversar. Aí o Zé já estava conversando comigo, falando que eu tinha que ver que a minha vida sem Deus só estava piorando. E na hora que ele chegou, eu fui falar para ele. Ele falou, bem, eu acho que a gente está precisando de Deus, vamos voltar para a igreja. Eu não quero saber de igreja. De jeito nenhum, nunca mais eu volto. E nesse dia, Deus já aquebrantou ali o meu coração, porque o Zé olhou para mim e falou assim, olha, você acha que sua vida está difícil? Vai piorar. Se você não voltar para a casa de Deus, sua vida vai piorar. O rapaz que está na sua casa não vai sair, você vai continuar nessa vida de miséria, sem ter lugar para morar, sem ter serviço. Eu estava desempregada. Aí depois disso, foi onde eu aceitei e vim no primeiro dia aqui, morrendo de vergonha. Eu me senti a pessoa mais imunda, eu me senti um lixo, a pessoa mais feia do mundo. Eu cheguei aqui com cabeça baixa, com muita vergonha. E não só aqui, viu? Em qualquer lugar que eu andava, eu me sentia a pessoa pior do mundo, a pessoa mais feia do mundo. E na hora que eu cheguei aqui, dia 28 de fevereiro, aí o culto assim, já começou a falar comigo desde o início, um teatro que teve aqui, já veio de encontro. E a pastora que estava pregando no dia apontou o dedo para mim e falou tudo que estava acontecendo comigo. E falou que eu estava tentando me matar e ninguém sabia, só meus filhos que estavam do meu lado que sabiam disso. E a partir daquele momento eu vi que ainda tinha esperança para mim. Eu achava que Deus não tinha mais nada comigo, porque eu já tinha feito tanta coisa errada, eu já tinha andado por tantos caminhos de imundos, tanta coisa ruim eu já tinha feito. Eu achava que Deus já tinha me esquecido, que eu já era carta fora do baralho, né? Mas ali eu vi que Deus ainda tinha misericórdia, ainda me amava. Eu fui entender o amor de Deus ali, que mesmo a gente sendo tão sujo, pecador, Ele ainda tem um plano na nossa vida.
eu assim, eu relutei muito, né? Até que no último dia foi no domingo, né? Eu vim no sábado. Aí eu tava ali, assim, sabe, querendo sair correndo, né? Assim, tentando tampar os ouvidos. E a hora que fizeram o apelo para reconciliar com o Senhor, eu fiquei quietinho, né? Aí a minha mãe foi lá, me grudou pelo braço. É hoje seu dia. E me trouxe, né? Deus, uma coisa assim que depois disso, eu vi a promessa de Deus sendo cumprida na vida da minha mãe. Há 30 anos atrás ele tinha prometido para ela que nenhum dos filhos dela se perderia. Nenhum. Aí hoje eu posso analisar assim, é por isso que hoje eu me agarrei mesmo a esse Jesus, porque o que ele fez na vida da minha mãe e o que ele está fazendo na minha vida hoje é porque eu realmente acreditei naquilo que ele prometeu para ela, que eu não cria, e hoje eu creio nas promessas que ele fez para mim, porque ele me prometeu e ele está cumprindo aquilo que ele prometeu. Cumpriu na vida da minha mãe, está cumprindo na minha, e eu creio que pode cumprir na vida de cada um aqui. Basta se agarrar naquilo que ele promete. Depois de nós passarmos por tudo isso, irmãos, ficar sem casa, ter se envolvido com coisas assim, né, horrendas, né, e ele ter nos libertado, igual o pastor fala que o primeiro milagre foi nos libertar de tudo aquilo que a gente estava envolvido. Isso daí já é um milagre grandioso. Só que não foi só isso não, porque quando depois que eu vim aqui, que a minha mãe me trouxe assim, puxada aqui na frente, que eu não queria mesmo, aí nós chegamos em casa, aí eu e a Adriana nós fomos conversar. Aí eu falei assim, Adri, nós vamos voltar mesmo. Ela, nós vamos. Eu falei assim, então nós vamos entrar de cabeça. Eu comentei com os irmãos aqui que a gente sempre foi assim, se era para entrar de cabeça numa coisa, a gente entrava assim, é o que nós fizemos na presença do Senhor, né? E o engraçado é que o que o diabo nos tirou tudo, assim, com a permissão de Deus, né, para tratamento na nossa vida. Eu vim para a igreja foi no começo de março, né? No mesmo mês de março, Deus já tinha restituído o nosso lar, né? Que nós já tínhamos conseguido a nossa casa de volta. Não a nossa casa, porque para lá eu preferi não voltar, porque nós bem sabemos que até a gente se fortalecer não é bom a gente estar envolvido com, porque os amigos era tudo daquelas bandas, eu preferi ficar para cá mesmo. Mas Deus restituiu o nosso lar, né? Deus deu um emprego melhor para minha esposa, me deu o meu próprio negócio, né? E o carro, Deus trocou o carro por um novo, né, praticamente, e aí deu outro carro. Minha família está toda restituída. Hoje, assim, meus filhos estão todos com a gente, né? Mas isso é porque a gente fez a única coisa que a gente não deveria deixar de fazer, que era continuar na presença do Senhor. Então é um conselho que eu acho que ninguém precisa passar por tudo isso que nós passamos para provar que Deus existe, né? Tem outras maneiras da gente provar que Deus existe, servindo a Ele, ficando na presença dEle. Irmãos, essa é a nossa história, né? Eu acredito que possa valer de experiência para alguém, né? Porque para nós foi assim, um amadurecimento tremendo. Amém? Muito obrigada, irmãos. Espero que o nosso testemunho sirva para alguém. Eu creio que ainda vai ter pessoas ainda que vai precisar, às vezes, escutar,
Então eu creio em nome de Jesus que nada foi em vão, tudo que a gente passou. Eu vejo hoje, às vezes, o trabalhar de Deus em tudo. Num lugar que a gente entra para trabalhar, às vezes Deus tem uma alma ali para ganhar. Então tudo é plano de Deus, tudo é permissão de Deus. E eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, esse Deus tão lindo, né, que me deu minha família de novo. E hoje a gente só chora de alegria. Né, que a pastora que deu a profecia, que falou comigo, disse que Deus estava enxugando as minhas lágrimas e que a partir daquele dia eu só ia chorar de alegria. E eu choro todo culto de alegria, porque Deus me permite eu lembrar de tudo. Tudo que eu passei, Deus me põe na minha mente como um filme, para mim dar valor na presença de Deus hoje. Então, muito obrigada pela oportunidade.